Olá, eu sou a Daiane Gonçalves do Let's Co-Create e no vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que quase todo mundo tem quando começa a estudar blockchain. Blockchain é uma coisa só? É tudo a mesma coisa? Bitcoin, Ethereum, Solana são as mesmas blockchains? Então, se você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida, fica comigo até o final que hoje você vai entender que existem diferentes tipos de blockchains. E aí, para deixar isso mais claro, eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou mostrar esse mapa mental simples aqui, né, mostrando os 4 eixos que definem qualquer blockchain. E aí depois eu vou abrir essa ferramenta aqui, que permite você visualizar isso na prática, que é o CoinGecko, beleza? Então, bora começar. Quando a gente fala de blockchain, né, parece que a gente está falando de uma única tecnologia, só que isso é impreciso. Blockchain não é uma coisa só, ela é uma família de arquiteturas que resolvem o mesmo problema. Coordenação entre partes que não confiam uma nas outras. Só que elas fazem isso com escolhas diferentes, e essas escolhas acontecem em 4 dimensões. E aí, se você conseguir entender essas 4 dimensões aqui, você consegue entender qualquer blockchain. Bom, então vamos para a primeira dimensão, a dimensão do acesso. Quem pode participar da rede? Né? Quem pode entrar naquela blockchain? Existem 2 tipos de acessos em blockchain: é o acesso público e o acesso permissionado. No caso das blockchains públicas, qualquer pessoa pode entrar, rodar um nó, qualquer pessoa pode entrar, validar as transações, qualquer pessoa pode entrar e participar ali da rede, né? Que é o caso das blockchains do Bitcoin, do Ethereum, da Solana e outras blockchains. Aqui, nas blockchains públicas, você não precisa pedir permissão para entrar no sistema. A rede é aberta para todo mundo. Por outro lado, a gente tem também as blockchains permissionadas, né? Onde os participantes precisam ser conhecidos e autorizados a entrar, né? Quem utiliza esse tipo de blockchain permissionado? Normalmente empresas, os bancos, né? Que não é uma rede global e aberta, como no caso das blockchains públicas. Ela é uma infraestrutura compartilhada apenas entre pessoas específicas. Então, essa aqui é a primeira grande diferença entre as blockchains, né? Ou ela é aberta ao público, ao mundo, ou ela é controlada por um grupo específico de pessoas. Beleza? Agora, a segunda dimensão, a dimensão do consenso, como a rede decide o que é verdade, que basicamente é o coração, né, das blockchains. Né? Como a rede ela decide qual transação é válida, como ela decide o que é verdade e o que não é verdade dentro daquele sistema. Para atingir esse consenso, existem diferentes mecanismos de consenso. A gente tem o Proof of Work, como lá no caso do Bitcoin, onde a decisão vem do custo computacional. A gente tem o Proof of Stake, o BFT, onde a decisão vem do capital travado ou da votação entre os validadores, como no caso do Ethereum, que usa o Proof of Stake. A gente tem também modelos de Metastable, Gossip, né, que a decisão acontece por arbitragem, né, probabilística, né, onde os nós eles ficam consultando ali subconjuntos da rede até convergirem. Então, para a rede blockchain chegar a um consenso, ela precisa escolher o seu mecanismo, e existem diferentes mecanismos. São diferentes mecanismos, só que com o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo desses diferentes mecanismos aqui? Permitir que a rede chegue a um acordo confiável. Certo? Terceira dimensão, estrutura de dados. Estrutura de dados, como as transações elas são organizadas, né? Aqui muita gente nem imagina que existe essa diferença aqui da estrutura de dados, né? Mas hoje em dia a gente tem a estrutura de dados de cadeia linear e DAG, tá? No modelo mais clássico aqui, a gente está cansado de saber, são as blockchains com os modelinhos ali lineares, né? Onde os blocos vão sendo formados ali, uma fila organizadinha no tempo. Né, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Só que também existem blockchains que não organizam as transações nesses blocos sequenciais aqui, e sim usando esse grafo acíclico, né, um DAG. Aí, nesse modelo aqui, as transações elas vão validar outras transações, é como se fosse uma arquitetura mais paralela e não linear desse jeito aqui. Ou seja, nem toda blockchain é literalmente uma cadeia bonitinha de blocos, né? Algumas são esse grafo acíclico aqui. Bom, quarta dimensão, a execução. O que roda nessa rede, né? O que a rede faz? Algumas redes, elas foram desenhadas essencialmente para pagamento,
né, para transferência de valor digital. Outras, como no caso do Ethereum, foi desenhada para ser uma máquina de execução de contratos inteligentes, né, ou seja, permite rodar programas inteiros, aplicativos inteiros, né, através dos contratos inteligentes. Né? Você não apenas fica ali transferindo dinheiro, mas você também cria aplicações, você executa lógica. E a gente tem também blockchains que são focadas em acordos privados, né? Os dados, eles não são públicos ali para todo mundo, né? Eles são compartilhados apenas entre as partes envolvidas. Então, a gente tem blockchain para pagamento digital, a gente tem blockchain como se fosse um computador global para rodar aplicativos, e a gente tem também blockchains, né, que executa uma infraestrutura de acordos corporativos. Conseguiram entender até aqui que blockchain não é tudo igual? Se a gente falar que blockchain é tudo igual, é a mesma coisa a gente falar que o sistema operacional, todo sistema operacional é igual um ao outro, e não é, né? Cada um faz escolhas diferentes. Exatamente isso que uma blockchain também é, né? São uma arquitetura que definem diferentes escolhas, diferentes processos para a sua construção. Beleza? Então, agora para a gente visualizar a dimensão de várias blockchains, vamos entrar aqui no coingecko.com.br, tá? O CoinGecko, o que é isso aqui? O CoinGecko, ele é um agregador de dados que é usado para a gente pesquisar e navegar todo o ecossistema de criptomoedas. Então, se você quer saber o preço de uma criptomoeda, entra no coingecko.com. Quer saber a capitalização de mercado? Quer saber todas as criptomoedas que existem? Ou pelo menos a maioria, grande maioria? Pode entrar aqui, que aqui ele vai listar para você a maioria das criptomoedas existentes hoje na Web3. Beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Nessa ferramenta aqui. Eu quero que vocês consigam visualizar a quantidade de blockchains que existem. Quando você entra aqui no CoinGecko, você tem essa aba aqui de criptomoedas. Aqui você vai poder escolher para visualizar as criptomoedas por capitalização de mercado, que é essa página que eu estou aqui agora, né, que basicamente é o ranking das criptomoedas baseadas na capitalização de mercado. Né? O Bitcoin está em primeiro lugar porque ele tem a capitalização de mercado maior, em segundo lugar vem Ethereum e assim por diante. Tá? A gente pode ver categorias, né? Se a gente quiser olhar as categorias, tipos de projetos, ó, todas as plataformas de contrato inteligente, todas as blockchains de camada 1, todas as blockchains que utilizam Proof of Work, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Lembra do consenso, que a gente tem diferentes mecanismos? Proof of Work. Quiser olhar quais são as blockchains que utilizam Proof of Work, clica aqui, que você vai conseguir visualizar todas as blockchains que utilizam esse mecanismo. Todas que utilizam o Proof of Stake. Ah, tem um Proof of Stake aqui? A gente já sabe que a Ethereum utiliza. Qual outra blockchain também utiliza o Proof of Stake? Então, nessa aba de categorias, você consegue fazer um filtro por categorias. O que eu quero mostrar aqui, principalmente, é as cadeias, né? Que, no caso, são as redes blockchains. Quando a gente clica em cadeias aqui, ó, no terceiro botãozinho, você vai ver as principais blockchains por valor total bloqueado. Aqui você vai conseguir visualizar a quantidade de blockchains existentes hoje em dia. Aqui tem um ranking baseado no valor total bloqueado, ou seja, no TVL. Quem está em primeiro lugar aqui da blockchain baseada em TVL é o Ethereum, né? Que tem um TVL maior. Depois vem a Solana, BNB e o Bitcoin em quarto lugar. Aqui são todas as blockchains que existem hoje em dia. Olha isso, olha a quantidade de blockchains. Dá para a gente dizer que blockchain é uma coisa só? Não, não é. Olha o tanto de blockchains que a gente tem, usando diferentes mecanismos, diferentes arquiteturas. Tem algumas públicas, alguma permissionada, algumas usam Proof of Stake, algumas são lineares, outras não. Algumas têm a execução focada em pagamento, outras em smart contracts. E todas elas estão listadas aqui, para você conseguir visualizar. Se a gente vai até o final, a gente consegue ver que a gente tem um total de 283 blockchains listadas aqui na página do CoinGecko. O que a gente consegue entender com tudo isso, né? Agora, para a gente finalizar, que existem centenas de blockchains diferentes, né? Cada uma faz escolhas diferentes. Você clica na blockchain aqui, você vai conseguir ver todas as moedas
e os NFTs construídos em cima dessa blockchain. Então, aqui são todas as criptomoedas construídas no Ethereum. Olha isso. Todos os NFTs construídos em cima do Ethereum. Todas as corretoras centralizadas construídas em cima do Ethereum. Ou seja, né, cada blockchain ele é um ecossistema diferente um do outro. Né? Cada um escolhe quem pode participar, né, como chegar em um consenso, como que elas organizam os dados, tudo de maneira diferente. Né? Existem arquiteturas diferentes resolvendo o mesmo problema de formas distintas. Então, era isso que eu queria explicar para vocês hoje, porque essa é uma dúvida muito comum entre os nossos alunos, e eu espero que você, depois desse vídeo, tenha conseguido entender que blockchain não é uma coisa só, é um conjunto, né, de decisões de design, e eu vejo vocês no próximo vídeo.